Seja muito bem-vindo ao Papo Café e Saúde, um lugar pensado e idealizado para que você que está nos assistindo possa crescer como pessoa, como profissional. A minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu conheci assim que cheguei em Teresina e conheço a trajetória dela, os bastidores dela, e foi uma pessoa que, assim que eu comecei a pensar quem trazer para esse podcast, nada mais, nada menos do que uma grande amiga. Logo após a vinheta, vou mostrar para vocês quem é. Solta a vinheta. Como eu falei para vocês, nada mais, nada menos do que doutora Anne Rafaeli. Seja muito bem-vinda, amiga, a esse podcast. Que primeiramente eu queria dizer que é um prazer imenso estar aqui hoje. Eu me sinto assim honrada por esse convite e jamais recusaria, ainda mais vindo de você, que também é uma amiga super querida, e dizer que estamos aqui para responder aí a todas essas dúvidas. Várias, né? São várias. Como eu disse ali no começo, né, amiga, eu te conheço de trajetória, né? Desde que eu cheguei em Teresina, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. Nossas filhas têm quase a mesma idade, né? Então, as nossas filhas se conheceram no condomínio e desde então a gente passou a se conhecer em bastidores. E dentro disso, eu comecei a conhecer a doutora Anne Rafaeli como ela trabalha, como ela atende, comecei a te seguir no Instagram e tudo. Antes da gente já chegar para essa parte de consultório, eu queria que tu contasse para a gente como foi a tua trajetória até chegar em Teresina, Piauí, para fazer a tua faculdade, como foi a tua trajetória para vir para cá? Bom, vamos lá. É uma história bem longa, né? Geralmente todo mundo tem assim uma história muito emocionante de como foi que escolheu a profissão. O meu não tem essa emoção assim, né? Mas eu vou ser bem realista. Quando eu escolhi entrar, né, para odontologia, na verdade, eu estava passando por um momento de muitas dúvidas. O que eu sabia eu não queria fazer medicina e eu não queria fazer direito. São profissões incríveis, que eu admiro demais, mas eu sabia que eu não queria essas duas coisas. Então, eu fui estudando ali as profissões e me encaixei muito, me identifiquei muito com a odontologia. E na época eu morava em São Luís, fiz ensino médio em São Luís, né, no Maranhão. Sou maranhense, de Vitorino Freire, no interior do Maranhão. E eu sempre tive vontade de vir estudar em Teresina. Porque lá na minha cidade, né, e também por várias cidades do Maranhão, a gente sempre ouvia falar muito que a educação do Piauí era uma educação diferenciada. Eu falei, eu quero ir para esse lugar aí. Então, surgiu daí, né? E na época, como meu pai tinha apartamento em São Luís, para mim foi mais viável ir primeiro para lá e só depois, durante o vestibular, né, só toda procurando aí os cursos, aí eu consegui vir para Teresina. Comecei morando com uma prima na zona sul de Teresina, então eu ficava bem distante da faculdade, né? Eu estudei na Facide, me formei pela Facide, ficava bem distante, mas foi assim um período que eu aprendi muito. Aprendi muito, muito, muito sobre a vida. Então, eu saí de casa muito nova. Com menos de 15 anos, eu já morava praticamente sozinha, né? Tinha uma responsável, óbvio, porque eu ainda era menor de idade. Mas, assim, já longe do meu pai, longe da minha mãe, né? Longe da minha família. Então, desde cedo, eu sempre corri muito atrás do que eu queria. Eu sempre fui atrás de resolver meus problemas. Tudo de casa e da minha vida de estudante era eu que resolvia. Então, eu acionava muito pouco, assim, minha mãe ou meu pai. Ainda hoje tem essa garra de resolvedora, né? Eu vejo, assim, a tua vida consegue resolver demanda pessoal, profissional, consultório, consegue associar. Amiga, então, assim, a odonto você escolheu dentro daquilo que você gostava e desejava atuar, certo? Exato. E você atuou na odonto em específico há algum tempo? Ou não, você já foi para a próxima fase? Como na época que eu formei, eu não era tão atuante nas redes sociais, então eu tinha 2 lugares que eu trabalhava ao mesmo tempo, que eu atendia. Eu atendia em um PSF, em Demerval Lobão. Pouca gente talvez saiba disso, mas eu tive sim minha fase de PSF, foi assim uma fase que também eu aprendi demais, trabalhei com pessoas assim incríveis. Eu só tenho a agradecer mesmo, assim, uma gratidão muito grande por esse período, né? E por ter conhecido tantas pessoas, tanto pacientes como profissionais que trabalhavam ali junto comigo. E trabalhava também na clínica de uma pessoa da família. E na época, como eu era recém-formada, né? E lá só atendia plano de saúde, então a gente atendia plano de saúde. Eu trabalhei lá durante 2 anos.
E também foram 2 anos que eu aprendi demais. Então, assim, tudo que eu sei da odonto, com certeza eu devo muito a esses 2 lugares e a essa acolhida que eu tive também nesses 2 locais, né. Uma Então, construção aí, né? aí minha primeira especialidade é em endodontia, que é canal. Então, né, assim, eu não sei nem quantos mil canais eu fiz nesse período, né. Mas, hoje, por exemplo, eu só atuo na estética. E como que surgiu essa paixão pela estética? Eu confesso que há algum tempo da minha adolescência eu não era uma pessoa nada vaidosa. Mais ou menos a partir de uns 14, 15 anos, eu comecei a ter muita vaidade. Então, eu gostava de andar bem arrumada, eu só saía maquiada. Até pra eu ir na padaria, eu tinha que ir maquiada. Então, acho que já surgiu daí. Sempre foi o que eu quis. Mas as circunstâncias na época, né, financeiras, eu tive minha filha também muito cedo, ainda durante a faculdade, a Júlia, né, com 19 anos. Então, na época que eu queria fazer a especialização em harmonização, eu não consegui. Então, eu fiz o que eu tive dificuldade na faculdade. Então, eu não me sentia pronta para fazer uma endo, né, no consultório. Eu falei, não, eu quero esse desafio aqui. Eu vou aprender a fazer e eu vou fazer bem feito. Então, eu peguei como realmente um desafio, fui. No meio do caminho, eu aprendi a gostar. Eu amava a endodontia, gostava demais mesmo. E fiquei durante esses 2 anos nessa área. E com o dinheiro que eu ganhava com a endo, eu comecei a investir na minha especialização de harmonização. Então, eu fiz minha especialização em Brasília, no Instituto Diogo Lustosa, no período mais ou menos ali da pandemia, que eu tive os gêmeos. Meu Deus, que Então, eles loucura. tinham poucos meses de nascido. E eu falei, não vou abrir mão dessa vez, eu vou fazer minha especialização. E assim, muita gente talvez vendo isso, ela deixava os filhos, ia para Brasília. Mas eu sabia que eu estava fazendo aquilo por eles, né? Estava deixando em boas mãos, né? Exato, Porque o Vinícius é uma pessoa muito responsável e com certeza sempre teve teve uma rede de apoio, né? Seu irmão ali sempre esteve perto, né? Mas a gente saber que às vezes a gente precisa fazer alguns sacrifícios momentâneos para colher de forma futura, né? Eu tenho zero culpa com relação a isso. E saber que hoje, né, vocês estão colhendo frutos de algo que foi semeado, né? E tudo isso foi semeado nesse processo, né? Foi uma construção, vendo aí a tua trajetória, né? De PSF, de clínica, de endo, para chegar. Então, assim, quem olha hoje, doutora Ana Rafaele, não foi da noite pro dia, né? Não foi rápido. Demorou muito tempo, assim, para o nome Anne Rafaele dentro da estética, dentro do teu consultório, assim, ele ser um nome, demorou muito tempo para isso acontecer? Eu sempre falo que eu sou uma eterna aprendiz. Então, assim, eu recebo muitos elogios, né? Também fico muito agradecida, fico lisonjeada muitas vezes, né? Às vezes, alguns amigos, pacientes que me elogiam e às vezes me constrange, né? Eu falei, gente, mas eu nem sou tudo isso. Ainda tenho muito a aprender. Mas, com certeza, não foi da noite pro dia. Então, eu formei ali em agosto, no segundo semestre de 2018, né? Então, eu já tenho aí quase 10 anos de formação. E, com certeza, foram muitos estudos, abri mão de muita coisa. Então, em um período em que eu via muitos colegas viajando, comprando coisas que eu também queria comprar. Claro, né? Eu estava ali, né, abdicando disso tudo para estar investindo, para estar fazendo um curso, para estar ali com minha família, né, tentando equilibrar os pratos para eu chegar até onde eu cheguei hoje e com certeza ir muito além, porque eu acho que ainda tenho muita coisa para percorrer. Com certeza. E falar em equilibrar os pratos, Anne, como tem sido assim para ti tentar conciliar, porque a gente se cobra muito como mãe, demais. como esposa, como empresária, empreendedora, a gente se cobra muito porque a gente sempre quer o melhor, né? Eu te conheço em fé também e sei que somos cristãs não da mesma igreja, mas da mesma denominação, né? Então, entendendo isso, a gente entende que tudo que a gente faz é da melhor forma, como se fosse para o Senhor. Com certeza. E tentar equilibrar esses pratos. Como que doutora Anne, mãe, esposa, como é que tem sido para ti, assim, essa rotina? Já contando, né? Tu começou a abrir ali a questão dos gêmeos, com os gêmeos, consultório. Como que você consegue, assim? Eu sempre costumo dizer, gente, nenhuma vida é perfeita.
o que a gente mostra no Instagram são recortes da nossa Da vida. realidade. Então, tem muita coisa que fica ali nos bastidores, né? Que eu acho que nem precisa a gente mostrar, mas que não é essa perfeição que muitas pessoas acham que é. Então, assim, Carol, não é fácil. Não é fácil equilibrar tudo isso. E com certeza nós já tivemos, assim, muitos momentos em que estávamos muito dedicados em algo e o outro estava ali precisando. Sim. Então, graças a Deus, eu e Vinícius, nós somos muito parceiros. Sim. E tentamos sempre dar o nosso melhor para os nossos filhos, para o nosso trabalho, para a nossa igreja. Hoje nós temos, inclusive, uma célula que acontece toda semana, né, lá em casa. Óbvio que nós já pensamos várias vezes. O Vinícius já chegou. Cansei. O Vinícius, meu Deus, como é que a gente vai dar conta? A gente não tá... Eu disse, não vamos entregar. Porque isso aqui tem um propósito. Através dessa célula, muitas vidas serão e já foram também alcançadas. Né? Então, disso eu não abro mão. Com relação aos filhos, né? Já teve épocas, assim, na minha vida profissional que eu consegui me dedicar muito à vida profissional. Mas, como eu falei, eu olhei lá para casa e as crianças estavam precisando de mim. Então, vez ou outra, você coloca o pezinho ali no freio. Calma. Aí, calma. Vai um pouquinho mais devagar na profissão. Se dedica mais ali às demandas dos filhos, do marido, da casa. Tenta organizar tudo. E volta um pouquinho pro trabalho. Então, é o tempo todo... Fazendo ajustes, né? Fazendo esses ajustes. Você olha para a profissão, olha para casa, olha para a igreja. Óbvio que nem todas as vezes nós vai vamos estar conseguir. 100% tudo. Não, é impossível, Mas a gente sempre tenta ali dar o nosso melhor para cada um, né? Entendi. E, amiga, dentro de todas esses equilíbrios, como é encontrar tempo para você? Porque nós sabemos que somos templo, somos prioridade, e precisamos ser nossa primeira prioridade, né? Como é encontrar o tempo para você? Isso é primordial? Você não abre mão? É sua primeira hora do dia? Como é? Eu também já tive meu tempo de negligenciar esse cuidado. Sim. E hoje, assim, se eu puder falar para mulheres, para mães, se priorize. Eu já cheguei, assim, um período em que eu tinha vontade de comprar um sapato, uma roupa, algo para mim, e eu não tinha coragem. Eu falava, não, é muito caro, não tô precisando. E aí, quando eu chegava em uma loja de criança, eu olhava ali... No mesmo preço, comprava para as crianças. Comprava para cada um. Aí eu parei, eu falei, não, gente, isso aqui não tá certo. Se eu não me priorizar, eu não cuidar de mim, como que eu vou cuidar do outro, né? E aí foi também um tempo que eu precisei, que eu procurei ajuda. Então, eu fui pra terapia, não só por isso, né? Mas por várias outras demandas. Eu fui procurar terapia. Hoje, assim, eu faço isso de forma criteriosa. Tenho minha psicóloga já acompanhamento há mais de 2 anos. Já há mais tempo até. E eu sempre falo pra ela, hoje eu não abro mão de ir pra uma academia, porque isso faz bem, não só pro corpo, mas pra mente ali também, né? Dá uma desopilada, né? Todas as outras partes funcionem, você precisa estar com a mente boa, né? Somos uma engrenagem, né? Não abro mão de estar na igreja, de estar em comunhão com os nossos irmãos, né? Não abro mão. E também de ter tempo com a família. Pra mim, não tem sentido eu e Vinícius nos matarmos de trabalhar se a gente não tiver um tempo ali de qualidade com nossos filhos, com a nossa família, com os nossos amigos. Então, pra quê? Pra que a gente tá trabalhando? Né? Então, como que a gente vai usufruir de tudo isso, né? Exatamente. E, amiga, a questão da agenda, assim, para quem ainda não sabe, né? Anne é odonto, mas tem clínica de estética. Vinícius é médico e atende, inclusive, em hospital, plantão. Isso. Quando a minha filha ficou doente, eu estava ouvindo um áudio dela hoje e me lembrou do dia que ela entrou no hospital da Primavera. E quem recebeu ela na urgência foi o Vinícius. Ela foi muito bem cuidada. E eu, tipo assim, usei do benefício dele ter sido meu vizinho. E eu, né, conversei com ele ali e tal. Ele pediu prioridade nos exames dela. E depois disso, ela teve que fazer um processo cirúrgico novamente. Depois eu te conto de bastidor o que aconteceu. Mas... não foi nada do que tinha. Ela tinha feito uma extração, mas não foi um erro na extração. Deus tinha algum propósito naquilo, Sim, né? com Porque não tinha falha médica, não houve negligência da pessoa que fez o procedimento. E o corpo dela simplesmente respondeu daquele jeito. E ela teve que fazer uma... como que chama? Aquela, tipo umas drenagens para tirar secreção. Curetagem? Eu não sei. Eu sei que entrou na UTI, no centro cirúrgico, cabeça e pescoço, buco maxilo, entrou todo mundo.
E aí ela ficou 3 dias ali desacordada e tudo. Ela me lembrou isso, inclusive hoje, né, Rafa? O Rafa tá aqui nos bastidores nos acompanhando. E aí foi o Vinícius que acompanhou ela, que recebeu ela, que cuidou de toda a questão dos exames para que saísse mais rápido possível, que ela tava morrendo de fome e não pode comer, né? Como é conciliar, assim, tua agenda do Vinícius? É meia loucura? Como é? Meio é uma palavra muito Breve, pequena, né? perto do que é. E é realmente isso, é uma loucura. Uhum. Mas assim, o que a gente sempre conversa, né? Sobre as nossas profissões. Eu acho que tudo tem propósito. Uhum. E às vezes a gente fica, ai, como que eu vou falar de Deus e sendo, sei lá, Superficial. trabalhando com venda? Como que eu Aham. vou falar de Deus trabalhando com estética? Eu acho que Deus, ele nos usa Em todos onde os nós setores. estivermos. Sim. E a gente sempre conversa muito sobre isso. Só dando aqui uma observação para esse caso da sua filha. Aham. Eu sempre recebo muitos feedbacks positivos dos Uhum. atendimentos do Vinícius, eu fico muito feliz com isso. E a gente sempre conversa muito falando sobre o tratamento. Sim. Sempre atender todo mundo da melhor forma possível. Aham. Porque hoje a gente vê muitos médicos Uhum. que às vezes atende ali e não olha nem para o paciente, né? Eu morro de medo. Robótico, né? De forma uma coisa robótica ali. automática, automatizada, assim. Uhum. Então, a gente sempre conversa muito sobre isso. E, graças a Deus, Uhum. eu fico muito feliz ouvindo um feedback desse. Aham. Com relação às nossas rotinas, a gente sempre tenta Nem sempre dá deixar certo, tudo né? organizado. Aham. Mas aqui e acolá sai alguma coisa Aham. do roteiro planejado. ali, né? E graças a Deus tem meu irmão, tem minha irmã, Aham. tem os pais dele também que ajudam muito quando podem, né? Aham. Agora a mãe dele tá numa rotina mais tranquila, consegue dar ali uma Sim. força maior. O pai não consegue, Ainda a não, gente né? entende. Entende, tá tudo A bem. gente entende, mas graças a Deus, assim, nós temos essa rede de apoio Uhum. que nos ajuda bastante para que tudo flua da melhor forma possível. Os seus pais, então, não são e não moram hoje aqui? Meus pais moram no Maranhão. Aham. Minha mãe vem de tempos em tempos, quando ela tá de férias, Sim. do trabalho, ou quando tem um feriado, ou um final de semana, Uhum. quando aperreia ali o negócio. Mãe, ela né, sempre amiga? vem também, graças a Deus. Muito bom, então. É muito bom saber quando a gente tem essa rede de apoio, porque quando nós viemos pra cá, nós não tínhamos rede de apoio. E, cara, tipo, quando nós chegamos no Ceará, em primeiro lugar, nós fomos a trabalho, chegamos logo em seguida, instaurou a pandemia. Nossa. E eu ficava, Senhor, pra que o Senhor me trouxe pra cá, né? Eu sempre trabalhei muito e tal. E chegou lá, era dentro de casa, não tinha o que fazer, né? O Maicon já estava na marca que ele ainda trabalha hoje, mas eu tinha saído do mercado de trabalho para me mudar e quando chegasse lá eu ia arriscar alguma coisa, né? Dentro da minha formação. Sou administradora, então dentro da minha formação eu ia arriscar alguma coisa. Aí logo em seguida a pandemia, aí eu orava, Jesus, me manda amigos, né? Como? A pandemia foi um período muito desafiador. Sim, mas eu digo, amiga, que até nisso, eu até comentei em um dos outros podcasts, né, que até nisso Deus nos trata assim. Antes de instaurar a pandemia, o Senhor já tinha me levado para casa, para que quando tudo fechasse, eu já estava em casa. Então não tinha como ou por que pirar, né? Então, assim, ele já começa a nos tratar em determinadas áreas. Aí, quando nós viemos aqui para o Piauí, foi assim que a pandemia acabou, tem mais ou menos 4 anos que a gente mora aqui. Então, foi assim que a pandemia passou toda aquela loucura. E aí, a gente se encontrou em comunidades, né, em igrejas e tal. E assim o Senhor foi nos mandando amigos. Porque a minha família é do Tocantins / Goiás, né? Porque uns moram no Goiás, outros no Tocantins. E a família do Maicon é toda de São Paulo. Então, a gente não tem rede de apoio. E o Senhor nos ensinou até nisso, que a gente precisava se bastar no período pandêmico, porque quando todo mundo fosse embora, era só a gente que ia ficar. E aí, quando a gente se encontrou aqui em Teresina, né, igreja, tudo isso, encontramos amigos, encontramos sócios, né, para construir, assim, a nossa trajetória, os nossos negócios. Foi o Senhor que foi nos mandando. E como é importante, quando a gente começa a ter essas redes de apoio, essas pessoas que a gente pode confiar, manda uma mensagem, fulano, ore por mim, fulano, tô precisando, né? Sempre que alguém me pergunta o que é que eu quero, tipo assim, Anne, não sei nem como te agradecer por isso ou por aquilo. O que é que eu faço? O que é que você gosta? Eu digo, mulher, deixa eu te dizer uma coisa. Me coloca nas tuas orações. Já é Não tem presente melhor do que esse. É verdade, a gente precisa entender o quanto isso é suficiente, né, amiga? Porque
as nossas orações vão levar para o Senhor Com até aquele que a certeza. gente nem Com certeza. pediria, de certa forma. E aproveitando aqui, Carol, que tu falou da pandemia, né? E eu fiz, assim, um propósito com Deus na época, de que qualquer lugar que eu fosse, que eu pudesse falar sobre isso, eu falaria. Que na época da pandemia foi a época que eu tive os gêmeos, né? Eu tive os gêmeos no dia 14 de março de 2020. Se eu não tô enganada, dia 19 fechou Foi. tudo. Então, Lockdown, a gente passou verdade. uns 5 dias ainda na maternidade. Eles precisaram fazer aquela fototerapia, né? Que Aquecimento, né? Isso, que é por conta da icterícia e tudo. E quando a gente foi pra casa, foi quando teve lockdown. Tu imagina a minha cabeça, Ativa demais. pós-parto, 2 crianças, uma de 4 anos e mais 2 recém-nascidos. Vinícius precisando ir atender nos hospitais, porque tava faltando médicos. E eu, na minha cabeça, que todo mundo ia morrer. E se ele fosse, ele ia morrer também. E se ele fosse, ele ia morrer. Então, foi um período, assim, que ele precisou ficar 3 meses afastado da gente. Meu Deus. Ele dormia, morava dentro de um quarto e a gente ficava com o resto da casa. Então, ele entrava e saía por esse quarto e a gente ficava com o resto da casa. E terminou que, nesse meio tempo, alguém se contaminou e em alguma visita lá que a gente nem estava recebendo. Mas, às vezes, saía um pouquinho do controle, as crianças pegaram. Meu né? Deus. Todo mundo pegou. Com 3 meses, os gêmeos pegaram Covid. E eu fiquei assim... Primeiro, eu senti os sintomas, né? Tive ali os sintomas. Fiquei preocupada, mas parece que minha dor zerou quando eu vi que eles também estavam... que eles também tinham se contaminado. E o Arthur, que eu tive um casal, né? Então, o Arthur foi o que mais sentiu durante esse processo. Ele chorava absurdamente o dia inteiro, a noite inteira. Ele ficou sem voz de tanto chorar. Meu Deus, Como que você amiga. controla a dor de um bebê? De um bebê que você não sabe onde está doendo. E ele ainda não podia tomar todas as medicações por conta de um problema que ele nasceu, né? Que é a deficiência de G6PD. E os médicos não sabiam o que dava, porque estava muito recente. Não podia tomar antibiótico, ou não podia tomar ivermectina na época. Que já era febre em Não, aí tu alguns, né? E imagina. ele era muito novinho. E ele sofreu muito, muito, muito. Minha mãe se desesperou, começou a chorar. E nessa época eu fui e falei com Deus, né? E é o que eu quero contar agora. Eu não podia chorar na frente dela. Então, eu ia pra dentro do banheiro, trancava a porta. E ali eu me acabava. Me entregava, Me né? entregava. E eu não questionei, mas eu falei, Senhor, eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar por esse deserto. E eu tenho certeza que o Senhor não me deu 2 crianças. Eu carregando 9 meses, uma gravidez super tranquila. Sem nenhum problema, sem nenhuma complicação. Para o Senhor levar agora. Então, isso aqui... É inaceitável, né? Eu não aceito. Eu oro para que o Senhor derrame a cura sobre a vida do meu filho, para que a gente consiga aqui testemunhar desse milagre. E foi exatamente isso que aconteceu, Carol. Passaram os dias, a gente fez as medicações, na época a gente fez a mesma da H1N1, né? Fizemos as medicações e tudo, mas não foi essa medicação que ajudou. Eu tenho certeza que foi a mão de Deus. Com certeza. E eu tive um sonho. E nesse sonho, eu via uma pessoa com uma capa toda coberta e me entregando um bebê. Eu me arrepio quando eu falo. Então, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de estar em qualquer lugar que eu puder testemunhar desse milagre que Deus fez, assim, com a gente, né? Nessa época da pandemia, eu gosto sempre de falar. Assim como vários outros, né? Deus, assim, eu acho que Ele faz um milagre na nossa vida todos os dias. Se a gente parar para observar, a gente vai encontrar, né, amiga? Com certeza. Anne, e eu queria que tu contasse agora, assim, como foi o teu encontro com Cristo? Tu já nasceu num lar cristão? Não? Conta aí um pouquinho, como é que o Senhor te encontrou? É um pouco engraçado até, porque a minha família paterna, toda católica. E a minha mãe, ela é adotiva, né, uma filha adotiva, e a minha avó, que adotou ela na época, sempre foi evangélica. Então, quando eu estava com o meu pai, que meus pais não casaram. Quando eu estava com o meu pai, eu ia para a igreja católica com minha avó. Quando eu estava com minha mãe, eu ia para a igreja evangélica com minha mãe. Então, eu vivi muito essas Os dois lados, né? Eu cheguei a fazer primeira comunhão, né? Fiz tudo isso aí e fui crescendo. Então, quando eu fui ali, chegando mais ou menos nos 14, 15 anos, chegou um período que eu gostava mais de ir para a igreja evangélica, né? Para a igreja batista na época, na minha cidade. E aí as adolescentes da minha idade, né, naquela época, começaram ali a se converter
e ficar A mais... ter esse e entendimento, a ter esse né? entendimento, a ser mais presente na igreja, né? Participar e tudo. E nessa época eu também me converti. Só que eu acho que eu fui muito Na onda, na meio onda. que. Eu não tinha, talvez, o entendimento que eu tenho hoje. E aí me converti e tudo. Depois voltei, fui pra festa, né? Uhum. Enfim, Foi fui viver, né? viver. Digamos assim. Fui viver outra realidade. É. Mas foi pouco tempo. Eu acho que eu passei, o quê? Uns 3 anos. Foi quando eu vim morar aqui pra Teresina. E nessa época eu decidi, eu falei, não quero saber de festa, não quero nada disso, eu quero estudar, que eu, graças a Deus, eu sempre me dediquei muito aos estudos, desde eu podia ir para festa que fosse, mas a minha escola ou a minha faculdade sempre foi prioridade para mim, porque eu sempre soube onde eu queria chegar. Uhum. E aí, na época, eu decidi, não, eu só quero estudar e quero ir para a igreja. E aí, conheci colegas evangélicos, né, na faculdade, comecei a frequentar as igrejas que eles frequentavam, participava de uma célula dentro da faculdade também, foi onde eu conheci o Vinícius até. E pronto, depois daí, conheci o Vinícius, a gente se aproximou, começamos a namorar. Comecei a ir para a igreja dele também, e lá eu me reconciliei com Cristo. Aham. E de lá para cá, graças a Deus, estamos aí firmes. Muito bom, muito bom. Porque isso serve de certa forma, de inspiração, né, Anne? Porque a gente precisa compreender que nunca é tarde para voltar. Com certeza. E que o Senhor, ele sempre nos espera. Às vezes as pessoas ficam pensando assim: ah, eu não vou voltar porque eu já errei tanto. Vai esperar errar mais para voltar, entendeu? E temos O aí caminho, o exemplo do filho pródigo, né? o caminho vai ser muito maior, né, de volta. Com certeza. Então, quanto antes, né, as pessoas que estão nos assistindo também, quanto antes compreenderem que não importa a distância que a gente esteja de Cristo, ele sempre está nos esperando de braços abertos, né? Com certeza. E muito feliz. É. Qual é o pai que, tendo um filho perdido, não vai se alegrar desse Isso filho voltar mesmo. para casa, né? Isso mesmo. Esse é o real exemplo do filho pródigo, amiga. Anne, eu queria que tu me dissesse para quem está nos assistindo também, como que você consegue encaixar tudo isso, a sua fé, aquilo que você faz, para que não seja a dermatologia e a estética é uma área que eu gosto muito. Estou terminando enfermagem e já sei que é essa área que eu quero atuar. Então eu entendo que não é um fio. Eu entendo que não é um ml, não é digamos assim, a tecnologia que eu vou aplicar. É a dignidade, é um sorriso, é a vaidade daquela mulher, é uma boa autoestima, é a intenção de um autocuidado, né? Que às vezes estava tão esquecido e que às vezes ela sentar na tua frente e escutar, você tem que ser ali uma boa ouvinte, né? Porque às vezes ela só vai sentar para conversar e dentro disso vocês vão ajustar alguma coisa. Como é que tu consegue, e para ti, como é isso, assim, não ser só uma executora de um, sei lá, de um procedimento, mas fazer tudo isso como uma engrenagem, como um propósito de trazer dignidade, autoestima, autocuidado para cada uma das pessoas que você atende? É exatamente isso, a palavra propósito. Eu acho que tudo que nós fazemos com propósito, e obviamente, né, colocamos ali, consagramos a Deus, ele flui, ele faz com que as coisas se conectem, né? Sim. Então, assim, quando eu tô aqui na minha rotina de clínica, de consultório, eu recebo muitos pacientes para trabalhar ali a questão da estética, né? Ah, porque isso aqui tá me incomodando, é um bigode chinês, é uma ruga, que isso aqui tá mexendo com minha autoestima. Então, eu recebo muitas pessoas que às vezes estão passando por um momento de depressão, baixa autoestima, ou que foi traído, ou que foi... que sofreu de alguma forma... trauma ali, né? Algum trauma, exato. Então, nesse momento, óbvio que a gente vai falar, né, sobre os procedimentos, que é o que ele veio buscar. Sim. Mas a gente sempre consegue um espaço para falar também de Deus. Porque existem lacunas que um ml ele não vai preencher, que um botox ele não vai preencher. Que o que vai preencher é Deus. Sim. Então, quando nós colocamos ali, nós passamos para aquela pessoa que ela precisa depositar a expectativa dela em Deus e não em pessoas, Sim.
tudo muda. Ela começa a se enxergar de uma forma diferente. Aham. E aí entra também a questão dos procedimentos, né? Dela se olhar de uma forma que ela vai se alegrar, que ela Uhum. vai se sentir mais bonita, vai se sentir mais segura. Uhum. Porque os procedimentos estéticos, eles também têm esse poder. Sim. E uma mulher segura, um homem seguro, ele consegue fazer qualquer coisa. Porque às vezes não, tipo assim, os negócios não estão deslanchando ou não destravou porque ela mesma não se permitiu ou ele mesmo Exatamente. não se permitiu, né? Por isso que eu vejo assim, uma vez me perguntaram, qual a tua área? O que tu vai querer? Cara, eu quero estética. Ah, mas só para aplicar? Não. Entendeu? É a pessoa que não entende vai ainda a além. vertente do que é alguém se olhar no espelho e gostar do que vê. Com certeza. É alguém se olhar no espelho e ver Cristo através da imagem dela, né? Porque às vezes o que eu vejo não condiz. Uma vez eu sou coach formada pelo IGT e numa sessão trocando com uma amiga, né? Assim que a gente formou, a gente falou, eu vou treinar contigo, tu treina comigo. Tá bom, tá bom. E chegou uma determinada ferramenta, amiga, que me fez repensar em muita coisa. Ela me perguntou quais eram os meus principais valores. E aí, os meus principais valores é dentro do que eu acredito, Sim. né? Verdade, honestidade, justiça. E aí, trazendo para o que eu estava vivendo, porque o foco dela seria para ser coach de emagrecimento e o meu seria coach de vida, né? Seria não, que é a área que eu atuo. E aí, ela me disse, Ana, para você, porque na época eu ainda estava com sobrepeso altíssimo, com problema de hernia de disco, enfim. E aí ela me disse, dentro da tua vida hoje, da tua realidade, o que você faz com você? Você está sendo justa? Você está sendo verdadeira? De tipo assim, eu vou comer porque eu preciso? Ou eu vou comer pela gula? Cara, quando chegou nos meus valores que eu tinha dito para ela no início da sessão, que eram os valores que são importantes para mim, e ela foi trazendo isso assim, te confrontando mesmo. E eu falei, cara, não tem nada, né? Eu no meio da sessão ali comecei a chorar e falei, o que é inegociável para mim, eu estou negociando comigo mesmo. Sim. Eu não aceito, às vezes, que os outros firam determinados valores e eu mesmo estou ferindo. Comigo mesmo, né? Nem com os outros. Com os outros, ainda é mais grave, é com você. E eu fiquei, meu Deus, né? Então, quando às vezes a gente, como eu te perguntei, né? O momento de se cuidar, de estar bem com você mesmo, é porque a gente começa a entender que a gente precisa ser prioridade para as nossas vidas. Sim. Eu falei isso hoje com a minha filha, inclusive. Se a gente não sabe como nós somos importantes para nós mesmos e para Deus, a gente nunca vai fazer com que as pessoas vejam, né, essa prioridade ou essa importância que nós temos. E muita gente ainda nem sabe o seu valor, o quanto você é importante, tanto para o mundo, para a sociedade, como um todo. Eu sou, a minha personalidade, né, levando aqui para aquelas classificações, eu sou colérica. Então, a pessoa que chega para mim com a autoestima baixa ou se achando nada, eu sou aquela que vai levar. Bora, mulher. Eu vou dizer, bora, o que a gente precisa aqui para resolver. Então, eu gosto de elevar, eu gosto de que todo mundo cresça, que todo mundo avance, né? E nessa de gostar disso, muitas vezes eu já me decepcionei bastante, né? Porque ser uma plataforma segura, às vezes, dói. As pessoas, às vezes, vão pisar com salto sem saber que tá doendo. Exatamente. Então, já aconteceu muito comigo, mas é aquela coisa, você faz porque você gosta e não esperando o retorno. Até porque o retorno não vem dessas pessoas, o retorno vem do Senhor mesmo. Vem de Deus. E faz como se fosse para o Senhor e quem tem que ver é Ele. Assim, dessa forma, muitas pessoas também já me ajudaram. Sou muito grata a isso. E eu acredito que a vida é assim, né? Que a vida é essa. A gente precisa fazer o bem, né? Sem olhar quem. Como diz o ditado. E como se fosse para Deus. O caminho é exatamente esse. Ótimo, amiga. Chegamos aqui no momento que ele vai ser bem dinâmico. Eu vou te fazer umas perguntas e você vai dizer, tipo assim, a primeira coisa que vier na tua cabeça. Não, ele é o mais tranquilo. Pra tu ver que é o mais tranquilo, vamos começar pelo mais básico, assim, uma cor. Vermelho. Tem algum motivo? Não. Vermelho significa paixão, né? Trazer paixão para aquilo que a gente faz ou para aquilo que a gente executa. Eu acho que é uma cor que destaca muito no meu... Na sua paleta ali. Na minha paleta, exato. Muito é uma cor universal até, né? Se eu tirasse, Anne, todos os teus títulos hoje
e rasgasse todos os teus diplomas de papel, quem é a Anne Rafael? Eu sou uma pessoa que tem uma fé, eu digo que é inabalável, Aham. porque eu já tive muitas oportunidades de desacreditar e ainda assim eu acreditei. É uma pessoa que corre muito atrás do que quer. E aí, como você falou, mesmo que hoje eu não tivesse nada, que eu não tivesse R$ 1 na conta, que eu não tivesse nada, absolutamente nada, nem o que vender, nem com quem pedir, eu me reconstruiria do zero. Eu falo isso, assim, com muita convicção. Uhum. E uma pessoa que não negocia valores e nem princípios. Muito bom. Um erro que se tornou um aprendizado para você? Não sei se foi um erro, mas exatamente isso, de depositar a minha expectativa Aham. em pessoas. E eu aprendi que eu não devo fazer isso, eu devo depositar em Deus. Sim. Porque assim eu não vou me decepcionar. Aham. Muito bom. Amiga, se o Senhor voltasse hoje, quando você acordou, e falasse só para você: Anne, aproveite muito bem o teu dia, que hoje é o último. O que você faria? Eita, arrepiei. Eu acho que, com certeza, eu estaria com as pessoas que eu mais amo, né? Que são os meus filhos, meu marido, meus pais, meus irmãos, minha família. E sem sombra de dúvidas. E fazendo algo que todo mundo também se agrade. Aham. Algo que seja assim, tendo um momento de Aham. comunhão, de estar junto, de estar ali conversando, coisas que muitas vezes nós erramos, Aham. né? Nós negligenciamos, às vezes, na nossa correria do dia a dia. E são coisas simples, mas que são as mais importantes para nós. Muito bom. Amiga, se você pudesse pedir um conselho para alguém, pode ser qualquer pessoa que já está, que ainda está aqui ou que não está mais conosco. Quem seria essa pessoa? E se você puder dizer, qual seria esse conselho? Jesus. Bom, eu acho que, assim, muito do que eu sou hoje, muito não, acho que tudo que eu sou hoje, eu aprendi me inspirando muito na minha mãe e no meu pai, que foi meu avô, na verdade, Aham. né? E no meu avô. Então, minha mãe, graças a Deus, ainda tá aqui. E meu avô já foi, já está com o Senhor. Então, talvez eu pediria alguns conselhos para ele. Uhum. Eu acho que eu pareço muito com o jeito do meu avô. E talvez eu pediria alguns conselhos para ele, principalmente nessa área de empreendedorismo, Ele é muito que fera? digamos que daquela época, né, Aham. pro tempo dele, ele era muito bom. Hoje são outros tempos. Mas quem era fera naquela época, hoje é Mas a muito. experiência com certeza conta Aham. muito. E talvez eu pediria algum conselho para ele, né, relacionado a isso, porque da minha família, tem minha mãe também empreendedora, do jeito Uhum. dela, Aham. mas não tem, assim, ninguém que eu pudesse talvez me inspirar ou pedir ali alguma ajuda. Não falo nem só de financeiro, mas Uhum. de vida mesmo, né? De por onde ir, como fazer, o que eu preciso ter atenção ali para não errar, Uhum. enfim, mais ou menos nesse sentido aí. Seu avô, então, seria a pessoa, né? Amiga, se alguém que tá ali no meio pro fim da graduação viesse te pedir um conselho que você não pudesse, que ele não, para que ele não errasse, qual seria esse conselho que você daria para alguém que diz assim: Ana, me espelho tanto em ti que quando eu crescer quero ser igual a você? Me dê aí alguns conselhos. Qual conselho você daria? Dependendo do perfil, eu falaria para não montar uma clínica de cara. Eu não montei uma clínica de cara Aham. também, mas eu montei um consultório, né, na Uhum. clínica desse meu amigo, que é da família. Aham. E não é fácil. Eu errei muito, eu quebrei Empreender é muita difícil, né? cara, eu peguei muito prejuízo, para poder entender e aprender, né? Até, assim, até o local aqui que eu cheguei hoje, até esse ponto que eu cheguei hoje. Uhum. Ainda hoje aprendo, ainda hoje Meu. erro, falho, mesmo a gente fazendo muitos cursos, né? Buscando, a É, gente sempre sempre. vai errar. Então eu falaria isso, de cara,
não monte uma clínica. Aprenda primeiro o passo a passo de como montar. Construa, né? Tem uma cartela de clientes e aí sim você pode encarar o desafio. Muito bom. Eu queria que tu dissesse agora para nós, assim, quais foram os seus maiores desafios dentro do teu consultório? Gestão. Gestão de pessoas, de recursos. Gestão dos dois. Primeiro, assim, que pessoas para você confiar hoje não tá fácil. É muito difícil. E, assim, o valor, né? Todo negócio tem seus princípios, tem seus valores. E, assim, o que eu sempre falo quando eu vou contratar alguém é: você mexer numa planilha, você fazer uma conta, você cadastrar um paciente, tudo isso é treinável. Mas o caráter, a confiança, a honestidade de alguém não se treina. Então, disso eu não abro mão. Então, eu só quero contratar aquela pessoa se ela fizer parte, né? Estiver dentro desses valores. Outra coisa, gestão. Como eu te falei, não tinha ninguém em quem me espelhar. Então, tudo eu fui aprendendo sozinha. Então, isso para mim foi um desafio absurdo. Então, você precisa ali contratar alguém para te ajudar no gerenciamento, fazer cursos, buscar. E nessa, você, às vezes, faz um curso com alguém que nem tem tanto expertise, que tem um marketing muito bom, mas que tem. nem sabe fazer, né, o negócio. Então, já gastei muito dinheiro, assim, errado também. E hoje, depois de tantas altos e baixos, eu aprendi muita coisa, mas ainda preciso aprender mais. E, graças a Deus, está tudo bem organizado e crescendo, né? Se está crescendo, a gente está indo no caminho certo. Expansão, em nome de Jesus, vai expandir muito mais. Amém. Amiga, algo que é um hábito no seu dia e que o dia não pode nem começar e nem terminar sem que você tenha feito isso. O que seria? O meu momento com Deus e fazer algum tipo de exercício físico. Agora eu queria que tu pensasse em algo lá atrás, uma lembrança da tua infância. Uma lembrança boa, ruim, qual seria? Vai ser engraçado, Ana, mas a minha melhor lembrança era quando eu não tinha um boleto pra pagar. Claro, né? Quando a gente é criança, a gente quer crescer. E quando a gente cresce, a gente quer ser criança, né? Porque são muitas responsabilidades. Mas, assim, eu tive uma infância maravilhosa, uma infância realmente de uma criança raiz. Então, eu brincava muito na rua, nós tínhamos muitos amigos, né, na nossa rua era como se fosse um grande condomínio. Na minha época também era assim. Então, assim, a gente vivia muito na casa dos amigos, os amigos viviam muito na nossa casa. A gente sempre brincava muito, não existia esse negócio de tela, né? Tinha televisão, mas tinha os horários. Específicos. E geralmente eram horários que você estava indo para a escola, você estava fazendo alguma coisa que era inegociável. Então, eu tive muitos momentos. É até difícil eu te dizer qual foi, assim, o melhor. Mas, por exemplo, eu gostava muito de fazer piquenique na casa do meu avô, no quintal, né? Lá tinha um quintal, assim, enorme. Então, eu levava muitas amigas. Ninguém sabia fazer nada. Ninguém sabe fazer um arroz. Ninguém sabia fazer nada. Mas a gente gostava da folia. Então, a gente pegava palhas porque lá tinha muitos coqueiros. Pegava as palhas dos coqueiros e fazia casas, as cabanas. Nós levávamos, tipo, prato, colher, tudo pra fazer a comida, como se a gente fosse fazer. Só que na hora do almoço, a gente ia lá na mesa, todo mundo fazia seu prato e ia comer lá no fundo do quintal. Muito bom. Então, assim, são as lembranças que eu guardo com muito carinho, né, da minha infância. E era muito bom, a gente se divertia demais. Todo mundo, assim, numa inocência absurda. Eu sinto muita falta desse tempo. Eu acho, assim, que nossos filhos, eles não vão saber 100% o que é, né? Ficar até altas horas na rua sem infância. Perigo. Exato. A gente tenta trazer eles também para viver, né, essa infância ainda. Mas não é como antes. Não. Amiga, se você pudesse ter um superpoder, qual seria esse superpoder? O de dar conta de tudo. De ser uma mãe melhor, de ser uma esposa melhor, de conseguir também gerenciar a empresa, né, também melhor. Eu acho que a gente se cobra muito, principalmente nós mulheres, né?
Porque, querendo ou não, a carga dos filhos, né, as Em sua maioria. responsabilidades, na maior parte, ela pesa mais nossa. sobre a mãe. E a gente termina se achando uma mãe que não é tão boa, porque não conseguiu, talvez, ir para todas as reuniões do filho, que não conseguiu participar das atividades que você queria ter participado, que não conseguiu, sei lá, esqueceu a lancheira em cima da mesa por conta da correria de colocar todo mundo dentro do carro. Já aconteceu também. Então você, meu Deus, que mãe que eu sou. Péssima, né? Que péssima. E do mesmo jeito você se cobra no casamento, quando você olha assim, meu Deus, será que eu tô sendo uma boa esposa? Será que meu marido tá assim porque eu tô fazendo isso, porque eu sou assim? Muito bom, amiga, esse toma lá da cá, né? Esse bate-papo bem rapidinho, assim, mas que traz a nossa essência, a verdade. Porque a primeira resposta é a que mais faz sentido nesse momento, mas é a que tem muito a ver com você. E se a gente parar para pensar demais, às vezes a gente pode até manipular ali a resposta. Anne, agora é o momento que é você, a câmera, e eu queria que tu dissesse para o pessoal teus contatos, teu arroba, os teus projetos futuros, o que a gente pode esperar por aí. Eu queria que tu abrisse aí a caixinha e contasse para todo mundo. A tua câmera é essa, pode ficar à vontade. Pronto, pois vamos lá. Então, como vocês já ouviram aqui um pouco, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto dos desafios, eu gosto de empreender, eu gosto ali de acordar de manhã e ter o que correr atrás e ter por quem correr atrás. E nessa, eu estava comentando aqui com a Ana que lá atrás eu ministrava cursos e eu parei, né? Por várias circunstâncias. Era um momento que eu precisava me dedicar mais em casa, com as crianças. Demandou mais de mim, né? No casamento também. Então, eu precisei ali desacelerar. Mas eu queria dizer aqui que eu estou voltando com fé em Jesus. Se preparem. Se preparem que vai ter curso esse ano. Não vou dizer ainda quando, mas ainda vai ser nesse ano de 2026. E dizer também que eu só estou voltando porque eu recebi uma palavra do Senhor que eu precisava voltar. Tudo que eu faço é com propósito. E esse curso também tem propósito, assim como o outro também tinha. E o contato, né, que vocês podem estar entrando, tem o meu Instagram e o número da clínica. E no meu Instagram já tem o link para entrar em contato Direto, né? com o número da clínica. O Instagram é @DRA Anne Rafaela AV. O Anne é com 2 NY. Tá? E lá no meu Instagram eu sempre posto muito sobre a minha rotina, sobre a vida real, né? Sobre os perrengues, sobre as vitórias, sobre as conquistas. Também queria aqui dizer para vocês que em breve eu estarei também com um novo empreendimento, que é a Flora Pura. Eita, glória! Glória a Deus. É a Flora Pura em Vitorino Freire, no Maranhão, que é a minha cidade natal, onde eu nasci. E tudo que eu faço também, eu sempre tento levar para lá. Eu atendo lá uma vez por mês, eu tenho muitos pacientes lá na minha cidade. Graças a Deus, já tenho uma cartela de pacientes muito grande. Então, uma vez por mês eu faço esse atendimento lá e agora nós temos mais esse empreendimento aí para usufruirmos juntas, né? Juntos, que eu também tenho pacientes homens. E vocês podem estar entrando em contato através desse link que está na minha bio. E eu aguardo cada um de vocês. E quem entrar em contato através desse podcast vai ter um desconto super especial. Ei! E mais importante, sobre os procedimentos que nós realizamos. Nós realizamos todos os procedimentos odontológicos, então nós temos um especialista para cada área. Hoje eu fico apenas na harmonização facial, que é a minha área, né, de formação e de especialidade. Então, eu atuo somente nessa área, mas nós temos implantodontista, nós temos a ortodontista, todos os especialistas da odonto. E temos também a nossa especialista em harmonização corporal, onde ela faz preenchimento glúteo, bioestimuladores, né, na barriga, no bumbum. Todos esses tratamentos corporais aí para as mulheres ficarem, assim, belíssimas. Homens e mulheres, né? Porque homens também já estão entrando exatamente nessa moda de autocuidado. Minha filha, os homens, eles são os mais vaidosos.
E eles, muitas vezes, levam as esposas que, às vezes, não têm muita vaidade. Juro pra ti como isso acontece. E também nós trabalhamos com limpeza de pele, né? Nós temos uma esteticista, onde ela faz ali limpeza de pele, massagens, drenagens, detox. Então, é uma clínica, assim, completa. Lá você pode entrar e já sair toda ou todo ajustados. Pronto. Muito bom, amiga. Queria te agradecer, Ana, em primeiro lugar, por ter aceito, né, esse convite. Como eu te disse, assim, eu tenho buscado pessoas que são referência. O nosso podcast é Papo, Café e Saúde. Então, não é só profissionais da área da saúde, inclusive temos outros profissionais que já foram entrevistados por nós em determinadas áreas, mas a gente tem buscado pessoas que são relevantes dentro daquilo que fazem com qualidade e, se possível, as pessoas que fazem como para o Senhor, que é a nossa referência. Né, fazer como para o Senhor. Obrigada por aceitar. Já intimei o Vinícius, ele já topou. Daqui uns dias, então a gente marca, Vini, o seu, de acordo com a agenda dos meninos, e a dele tem que ajustar as duas, né? Dá certo. Então, vai dar certo também, ele já topou. Muito obrigada, amiga, por dispor do teu tempo, né? A gente sabe que ser mãe, empreendedora, esposa, equilibrar tudo isso e ainda assim deixar um tempo para inspirar pessoas, porque é isso que a gente faz, a gente inspira pessoas. Em um tempo em que existe tantos influenciadores que não influenciam em nada porque não construíram nada, nós precisamos trazer nomes de pessoas que construíram vida, carreira, família, de forma íntegra, honesta, digna, para mostrar que é possível. Né? Então, as nossas escolhas, né, de pessoas que sentam nessa mesa são pessoas que são relevantes e que inspiram dentro daquilo que eles fazem. Muito obrigada por topar estar aqui, trazer tua trajetória, tua vida, abrir ali um pouquinho, né, a tua vida pessoal e trazer Cristo, né, naquilo que em todas as mesas, se possível, quando a gente sentar, a gente falar um pouquinho de Deus, porque sem Ele os nossos negócios não valem a pena, sem Ele a nossa família não tem sustento. Muito obrigada por topar. Eu que agradeço ao convite, me coloco sempre à disposição, sempre que vocês precisarem ou me acionarem, com certeza eu farei de tudo para estar aqui presente. Muito obrigada mesmo. E é como você falou, Carol, se nós não tivermos Cristo, nós não somos nada. Então, nada faz sentido. É verdade. E é um prazer imenso estar aqui. Eu vou dizer pro Vinícius que ele tem que vir. Não dê os spoilers das perguntas, hein? Ele precisa contar a versão dele de tudo isso. Mas é muito, muito prazeroso mesmo estar aqui presente. Muito obrigada. E obrigada, amiga, por nos inspirar. Porque a odonto e a estética não são simples procedimentos, né? Como como eu digo muito, não é um fio. Não é um botox. É uma vida que está sendo restaurada através de um procedimento. E isso só quem faz, com amor ao que faz e com um propósito muito bem definido, consegue elevar essa autoestima, trazer um autocuidado de verdade, porque senão vai ser um simples procedimento. Com certeza. Um antes e depois, vai ser um simples antes e depois. E algo também assim, que eu agradeço muito, de todo esse tempo que eu trabalho, nunca tive nenhum problema com nenhum paciente, sempre, graças a Deus, nós tivemos feedbacks muito positivos. E aí que tá o feeling do negócio. O feeling do negócio. É você ter responsabilidade com o que você faz, com quem você está atendendo, porque você está atendendo um ser humano, né? Independentemente de quem seja. É fazer as coisas com responsabilidade e, com certeza, como se fosse pro Senhor, né? Muito bom, amiga. Muito obrigada. Bom. Obrigada por topar, por estar aqui, por se dispor. Congelando. Esse podcast foi produzido pela Duni Digital, aqui no Espaço Livre. Hoje nós estamos com o olhar criterioso do Rafael. Obrigada, Rafa, por conseguir capturar cada uma das imagens e que, com certeza, vão inspirar pessoas e vão trazer insights para cada um que estiver nos assistindo. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau!